Minha nação tricolor, não deu pra nós, hein? Bahia perde pro Flamengo novamente por 2-0, mantém o aproveitamento no ano pra equipe carioca, 0%. Rogério mantém também seu aproveitamento, 15 jogos, 15 derrotas, e não foi por falta de aviso. Eu avisei pra vocês, falava aqui no canal também sobre a dificuldade do Bahia em manter constância, sobre a dificuldade do Bahia em surpreender. E meu povo, pra ser bem sincero com vocês, eu vi muita gente comentando sobre expectativas de mudança, de escalação, ou até uma mudança de postura até o final da temporada. E se a temporada inteira foi dessa forma, não esperem que em 9 jogos algo milagroso vai acontecer, que o Rogério vai passar a acertar tudo e a gente vai conseguir todos os resultados. Não, infelizmente não é assim. Ele vai manter o que ele mantém de ideologia dentro do time e tal até o final da temporada, e a gente vai conseguir os pontos ou não para a Libertadores dessa forma, jogando desse jeito, com essa escalação. Vou comentar sobre o jogo, vamos falar sobre algumas coisas também, sobre o próprio Rogério, coisas que precisam ser ditas, assim, que o torcedor precisa também ter consciência. Então eu conto muito com o teu like aqui no início desse vídeo. Eu sei que é um momento difícil, eu sei que é chato fazer isso, mas se você gosta do canal e se você gosta do Bahia também, deixa o like, se inscreve se você não for inscrito para continuar recebendo os nossos vídeos e também para poder concorrer ao nosso sorteio, né? Vou sortear uma camisa do Bahia assim que a gente chegar a 10 mil inscritos. Tô aqui em Conceição do Almeida, minha cidade natal, por isso não teve vídeo ontem, por conta das eleições e tudo mais, mas vamos gravar e vamos falar mais sobre esse jogo. O Bahia foi até competitivo durante alguns minutos do jogo, os primeiros 25 minutos mais ou menos foram minutos competitivos do Bahia, onde a equipe conseguiu até ter oportunidades, conseguiu até jogar bem, mas ainda assim é muito pouco para a equipe que precisa, né? E principalmente jogando contra o Flamengo. E foi um Flamengo que jogou da forma como eu esperava. Um time que aumentou suas linhas, fez uma marcação sob pressão, jogou no campo do adversário, teve dificuldades, assim, impôs dificuldades ao time do Bahia e conseguiu sufocar a saída de bola, que é a principal arma da equipe até aqui na temporada. E aí o Bahia não conseguiu jogar, o Bahia não conseguia chegar no campo de ataque. É o grande problema da equipe até aqui na temporada, é a falta de você conseguir ocupar o campo de ataque do adversário com qualidade. E ontem foi um Flamengo que conseguiu, com as linhas pressionadas, jogando bem, marcando sob pressão, sufocando mesmo o adversário, como um time ofensivo, como um time intenso que é, e promete ser agora com o Felipe Luiz. O Bahia não conseguiu jogar, muito por conta desse estilo de jogo da equipe do Flamengo. Falando sobre o Bahia especificamente, até os 25 minutos, teve até algumas oportunidades, aquela do Tassiano, onde ele não poderia perder, mas acabou perdendo. É a falta de efetividade, é aquilo que a gente já comenta em vários vídeos aqui no canal, e aí o time não conseguiu simplesmente, depois dali, ter grandes oportunidades. Eu não me lembro de outra grande oportunidade do Bahia. Assisti o primeiro tempo, depois assisti o segundo tempo também, não consegui encontrar um jeito, né, de falar sobre isso aqui no canal. O Rogério foi chamado de burro na arquibancada depois do jogo, com razão, porque é como eu tava falando, né, com alguns amigos e tal, 15 jogos e 15 derrotas, alguma coisa tem, né? Não é só pelo adversário, não é pela qualidade, não é por acaso do futebol. Quando você perde 15 jogos consecutivos para o mesmo time, é porque alguma coisa específica tem, algum problema existe naquilo ali. No caso do Rogério, eu acho que passa muito pelo medo, né, na escalação, medo de ser mais ofensivo, medo de jogar contra o adversário, principalmente contra o Flamengo, né? É um adversário que já há bastante tempo incomoda o Bahia, que há bastante tempo já ganha do Rogério, justamente porque consegue ser competitivo na maioria das vezes. O Flamengo joga de um jeito muito arriscado, porque você marcar sobre linha alta, pressão e tudo mais, você pode deixar espaços caso não consiga fazer isso bem feito, e o adversário pode se beneficiar disso. E no caso do Bahia, falta essa coragem, falta essa criação mais afinada, falta essa pressão mais avançada, essa linha mais alta, para o time poder jogar e sufocar. E o Rogério foi chamado de burro muito merecidamente, pelo que ele fez dentro do campo ali, né, pelo que foi o jogo em si, mas também pelo que vem sendo a temporada e principalmente os jogos contra o Flamengo. Não acho que ele seja um treinador burro, não acho que é o pior dos piores treinadores que já passou pelo Bahia, até porque a gente está em 7º colocado, brigando pela Copa Libertadores da América e tem totais condições de conseguir a vaga via G6. Acho que G4 já foi com essa derrota, mas enfim, acho que G6 ainda é conquistável, e muito por conta do esquema de jogo que foi montado, pelo jeito de jogar também. Só acho que nesse momento da temporada, e foi até perguntado sobre isso na coletiva, sobre ele ser refém desse jeito de jogar, e quando encontra adversários mais físicos e com muita qualidade técnica, ele sente dificuldades em conseguir atacar. Eu acho que ele acabou virando refém disso, porque o Bahia é um time muito leve, não é um time alto, né? Fisicamente falando também é um time muito leve, não consegue competir contra esses adversários mais físicos, a equipe acaba sentindo muito e tendo muita dificuldade de atacar, de jogar, e o esquema de jogo também não consegue surtir efeito, ou seja, ele acaba virando refém, e é isso que acontece. E falta nesse momento variação, eu já venho falando sobre isso aqui no canal há bastante tempo, o Bahia vem oscilando, não é de agora, já há muito tempo na temporada, e a equipe não consegue simplesmente corresponder, né? A equipe não consegue mudar o seu jeito de jogar, ou fazer alguma variação, ou fazer alguma mudança na escalação que permita também o adversário se surpreender e a equipe conseguir poder jogar. Isso não acontece. Então,
É complicado a gente falar sobre isso porque muita gente acaba não entendendo. Quando a gente fala e defende o Rogério, acha que a gente está compactuando com tudo que está acontecendo e não, eu não compactuo com tudo isso que está acontecendo. Eu acho que o Rogério tem sua culpa, tem seus erros, mas não é também esse cara que a gente pode dizer, não, é o pior treinador que já passou pelo Bahia e tal. A gente está fazendo uma campanha de G7. Esse time poderia muito mais? Pode. E não pode muito por conta do próprio Rogério. Mas eu acho que vocês conseguiram entender. A gente tenta encontrar um meio termo. Não vai mudar o comando técnico, não adianta ficar pedindo demissão do Rogério, porque ele não vai sair. O City não é assim, né? Ele não vai demitir o cara faltando 9 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. O Bahia vai continuar dessa mesma forma, infelizmente, até acabar o Campeonato Brasileiro. Se você tá esperando uma mudança de forma milagrosa, cara, esquece. O Bahia não vai passar 9 jogos sem perder. O Bahia não vai passar 9 jogos sem atuar dessa mesma maneira, ou sem ter as mesmas dificuldades que vem tendo ao longo da temporada inteira, porque, como eu falei para vocês, são erros crônicos, erros que não foram corrigidos ao longo da temporada, pela ineficiência e também pela falta de qualidade, né, da comissão em resolver esse tipo de problema. É isso, e não tem o que fazer, né, esperar realmente os jogos. Faltam ainda 9, são 27 pontos em disputa. Eu acho que desses 27 pontos dá pra gente conquistar muito deles dentro da Fonte Nova, principalmente no último jogo contra o Atlético Paranaense. Acho que dá pra gente buscar, um adversário que, enfim, já vai chegar rebaixado. Tem o Cuiabá fora de casa, que ganhou ontem do São Paulo, mas ainda assim acho que é um adversário tranquilo pro Bahia conseguir vencer fora. Tem Juventude também, que é outro adversário que, apesar de ser muito difícil jogar no Alfredo Jaconi, acho que dá pra gente conseguir conquistar alguns pontos. E é isso, e fazer os pontos que a gente precisa. Ganhar dessas equipes, já são 9 pontos. Eu acho que vai faltar mais ou menos uns 3 pontos pra gente conseguir essa vaga via G6. Acho que pode virar G7. Eu acho que ou o Botafogo ou o Flamengo acaba vencendo a Copa do Brasil ou a Libertadores, e aí abrindo mais uma vaga. Seria ótimo se os dois conseguissem vencer essas competições, porque viraria G8, e aí as nossas chances de poder ir aumentam. Não acho que tem esse cenário todo de terra arrasada, mas que é decepcionante, é muito decepcionante que a gente vem passando, porque não são 2 jogos, não são 3 jogos, é praticamente metade da temporada vivendo essa oscilação, vivendo essa teimosia do Rogério. Ele é muito teimoso. Isso, assim, para quem acompanha, para quem tá de fora, é muito, muito, muito desgastante. Você vê os mesmos erros, você vê as mesmas escalações, os mesmos problemas, e parece que as coisas não mudam. Eu sei que você insistir na ideia original, eu sei que você acreditar na sua identidade, e tudo que já foi feito até daqui da temporada é louvável. E quando a gente fala sobre mudanças ou sobre variações, a gente não tá falando sobre mudanças radicais, para mudar o jeito de jogar, ou para mudar o esquema que nos levou até aqui na temporada. Não tô falando sobre isso. Eu falo sobre uma mudança de atitude, principalmente, mas também sobre mudanças de repertório, de variação dentro do jogo. Dá para você tentar fazer com que o adversário também se surpreenda com sua forma de jogar. Você não precisa ficar refém daquilo que você fez ao longo da temporada inteira, sem mudar, sem enxergar os problemas, sem conseguir corrigir os erros. Porque o principal problema do Bahia até aqui na temporada, eu digo para vocês com toda a convicção do mundo, falta de ocupar o campo do adversário, do ataque, né, com qualidade. O Bahia não consegue atacar o adversário com qualidade. São passes que na maioria das vezes são bem longe do campo assim do adversário, são passes que não levam para lugar nenhum e o time tem muita dificuldade de conseguir atacar. Então, corrigindo esse problema, eu acho que a gente consegue também estar próximo de conseguir resultados melhores. Como, por exemplo, eu sei que é uma realidade totalmente distante da gente, acabam as eleições agora, por isso os fogos. É uma realidade totalmente diferente da gente, o Manchester City, que é um time que também tem como característica muita posse de bola, mas diferente do Bahia, é uma posse de bola produtiva, né? Um posse de bola no campo do adversário, praticamente sufocando ele no campo de defesa, e aí o adversário consegue não, mas fica correndo para um lado e para o outro. O City vai tocando a bola até conseguir encontrar as oportunidades, e encontra muitas oportunidades durante o jogo, e aí são oportunidades para fazer 2, 3, 4, 5. É um time já totalmente automático no que faz. Assim, o Guardiola já é um trabalho de muitos anos. Eu não estou querendo dizer que o Bahia precisa jogar da mesma maneira, ou estou exigindo algo parecido, mas só para um comparativo, né? O quanto a gente ainda precisa evoluir, principalmente o sistema de jogo, pensando em jogos, por exemplo, contra Flamengo e tal. É uma temporada de muito aprendizado, e acho que o principal aprendizado fica para a próxima temporada, corrigindo os problemas. Por exemplo, falta repertório também dentro do elenco, falta jogadores com mais qualidade no banco de reservas para entrar e para mudar a situação. O Bahia fez muitas escolhas ruins no mercado de transferências agora, por exemplo, a falta de um lateral esquerdo, além do Iago Borducci, para poder usar o Juba em outras situações, seja no ataque ou seja no meio de campo. O Iago chegou agora da Europa, então é difícil você exigir qualquer coisa do Iago. Por exemplo, o Iago Felipe no meio de campo, um atleta que o time praticamente não utiliza, né? O Ceni não utiliza muito e precisa utilizar nesses momentos, e é um cara que não consegue entregar muita qualidade, técnica, marcação, física também, não dá para você contar muito com ele. O Jean Lucas em um momento muito ruim, você não tem também nenhuma opção no banco de reservas para pelo menos substituir durante os jogos e conseguir tentar aumentar o nível. A mesma coisa do Cauli, que andou jogando mal, faz bons jogos, outros não, enfim. São muitas
são muitos problemas, eu acho que ao longo da temporada, que a gente, quando acabar, vai conseguir fazer uma análise melhor, conseguindo ou não essa vaga na Libertadores, e aí sim planejando ainda mais para a temporada de 25, que já começou, como eu falei para vocês, com os interesses, com todas as conversas e tal, existentes já, pensando em reforços já para a temporada que vem, como o próprio Gabigol, aquela situação que eu expliquei no vídeo para vocês, sobre o atacante chileno também, enfim, todos os outros nomes que com certeza até o final do ano vão aparecer como opções. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você assistiu, não se esquece de deixar o gostei, também não se esquece de se inscrever, eu sei que é complicado, né, ainda mais depois de uma derrota como foi a de ontem, dolorosa, mas enfim, se você puder nos ajudar, conto muito com você, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!